Ô Zica, sai Zica, finalmente o Vasco voltou a vencer aí, depois de 9 jogos, 1-0, chorado em cima do Caracas da Venezuela aí pela Copa Sul-Americana. Muito bom resultado conquistado aí pelo Vasco. Vamos falar muito dessa partida aí, da vitória do Vascão por 1-0, com gol do Thiago Reis e com o dedinho do Ricardo Sapinto, hein, cara? O cara tem estrela, mostrou que é um bom técnico já nessa partida, mudando aí o esquema do Vasco. Fez algumas alterações interessantes dentro do esquema tático do Vasco, mudou algumas peças de posição, principalmente a do Thales Magno, que com certeza vai render demais nesse novo esquema aí montado pelo Ricardo Sapinto, e o Vasco com certeza pode voltar aí aos trilhos. Muito bom a vitória do Vasco, mas antes de começar já peço para você deixar o seu like e se inscrever aí no canal para fortalecer rumo a 120 mil inscritos. Se inscreve aí, meu amigo, também ativa o sininho para você não perder nada. Bom, pessoal, acabou aí agora há pouco a vitória do Vasco por 1-0 frente ao Caracas da Venezuela em São Januário. O Vasco que venceu aí com muito sufoco o time venezuelano. O Vasco que ficou a maior parte do tempo com a posse de bola, teve o maior volume do jogo, mas não conseguiu traduzir a vantagem aí, a posse de bola, em gols, e acabou até mesmo desperdiçando um pênalti no segundo tempo. O Ricardo Sapinto, que entrou com um esquema de 4-3-3, né, colocando aí o Leonardo Gil como titular da equipe. Ele começou jogando até bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo deu uma caída, o que é normal. O jogador acabou de chegar no Vasco, estava jogando futebol árabe, é outro ritmo, e com certeza ele vai ajudar bastante o Vasco ainda nessa temporada. Gostei da movimentação do Carlinhos no primeiro tempo, mesmo depois no segundo tempo ele ter perdido um pênalti, um dos piores pênaltis que eu já vi um jogador do Vasco cobrar, mas no primeiro tempo eu gostei do futebol apresentado por ele. O Ribamar, sendo o Ribamar, né, perdeu o gol inacreditável de cabeça no primeiro tempo. O Vasco conseguiu ter a maior posse de bola, mas não conseguiu finalizar tanto assim no gol do Caracas. E o Caracas pouco ofereceu perigo ao Vasco, sequer passava do meio campo. A defesa do Vasco foi pouco exigida hoje, mas alguns lances mostrou que tinha algum buraco ou outro no meio campo ali, na zaga, né, na defesa. O Caracas conseguiu fazer algumas jogadas que resultaram em faltas perigosas para o time venezuelano, mas o Vasco conseguiu se livrar de tomar o gol aí, que seria muito perigoso para nossa classificação aí no jogo de volta lá em Caracas. E me agradou bastante as modificações táticas feitas pelo Ricardo Sapinto, principalmente do Thales Magno, que hoje, na minha opinião, foi o melhor jogo do Thales Magno com a camisa do Vasco em 2020, apesar dele não ter balançado a rede. Eu gostei bastante da movimentação dele, mais por dentro, jogando e com espécie de um meia, como um camisa 10 um pouco mais avançado, atrás do Ribamar ali, jogando como segundo atacante mesmo. Ele rende mais nessa posição, já que ele tem muita qualidade, e tenho certeza absoluta que o Ricardo Sapinto vai fazer o Thales Magno voltar a ser aquele Thales, o Thales mágico do ano passado, que o Luxemburgo revelou aí para nós vascaínos. A gente deposita muitas esperanças no técnico português, que conseguiu aí a sua primeira vitória como técnico do Vasco. No segundo tempo, ele fez algumas alterações na equipe, né? O Vasco não conseguiu jogar bem no início do segundo tempo, teve um pênalti em cima do Henrique, o Carlinhos pegou a bola, foi bater o pênalti, recuou totalmente a bola para o goleiro, bateu com a cabeça baixa e errou o pênalti. E ali o Vasco desmoronou, né? O Vasco não conseguiu mais criar absolutamente nada. E para infelicidade de todos nós vascaínos, parecia que a vaca ia pro Bejo. Igor Catatal entrou aí no segundo tempo e com 10 minutos de jogo, 10 minutos que ele estava em campo, ele foi expulso. Tomou o primeiro amarelo, depois tomou o segundo por uma falta infantil, sendo expulso, podendo comprometer totalmente a classificação do Vasco, porque o Caracas colocou atacantes para tentar ter vantagem numérica aí no jogo e tentar fazer a vitória em cima do Vasco. Mas o Ricardo Sapinto teve uma boa sacada, tirou o Ribamar, que estava morto na partida, não fez absolutamente nada, perdeu gols feitos, e colocou o Thiago Reis, que estava esquecido. Ninguém mais lembrava que o Thiago Reis era jogador do Vasco. Ele entrou na primeira bola que ele pegou, ele fez o gol, cara. Simples, Matador tá lá pronto para isso, né? A Laje Mancano só precisou de um toque na bola para definir aí a parada pro Vascão. O Vasco tem a vantagem aí do empate, e também, se perder por 2-1, vai se classificar, porque fez um gol aí dentro de casa, e também pelo gol classificado aí, o gol qualificado
fora de casa, que vale na Copa Sul-Americana, não é igual na Copa do Brasil, que 1 a 0 ou 2 a 1 vai para pênaltis. O Vasco vai ter essa vantagem caso perca por 2 a 1 contra o Caracas lá na Venezuela. Esse time do Caracas é um time muito ruim. O Vasco, contando com a volta do Martim Benítez e do Germancano, com certeza vai se impor mais aí nessa partida, mesmo jogando fora de casa, conseguir essa classificação para pegar talvez o Defensa e Justiça, que já venceu hoje o primeiro jogo fora de casa. O Sportivo Luquenho é um time argentino, vai ser bem mais difícil do que está sendo esse jogo aí contra o Caracas, esse confronto contra o Caracas. E o Ricardo Sapinto parece que vai colocar esse time do Vasco nos trilhos, mesmo o time sendo muito limitado mesmo. A gente viu hoje muitos jogadores fracos vestindo a camisa do Vasco, mas quando tem organização, quando tem um bom treinador no banco, as coisas podem se inverter e jogador que é ruim passar a jogar mais ou menos, né? Mas porque tem jogador que é ruim mesmo, que não vai jogar nada, como é o caso do Ribamar e também do Marco Júnior, que entrou no segundo tempo, cara, que meu Deus do céu, ele quase entregou uma bola que seria um gol do Caracas e fez a falta ali, o Miranda, na sequência da jogada, e o Vasco poderia até mesmo ter saído derrotado desse jogo por uma falha grotesca do Marco Júnior. Tudo isso o Ricardo Sapinto vai rever aí alguns conceitos também, tá conhecendo o elenco do Vasco e com certeza ele vai fazer esse time jogar mais bola do que vem jogando. Chegou os reforços, Léo Matos também para assumir a lateral direita, o Gustavo Torres, que inclusive já foi anunciado oficialmente pelo Vasco. Vamos falar mais disso amanhã. Mas hoje o Vasco venceu, vamos comemorar, né, torcedor? 1 a 0, magrinho, suado, ficou com aquele gosto de que poderia ter sido demais, mas a fase do Vasco é muito ruim e vencer é o mais importante no momento, não importa de quanto, e com certeza temos uma vantagem aí para levar esse jogo para a Venezuela, para tentar vencer lá também e se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Deixe aí nos comentários se você assistiu a partida, o que você gostou aí do Vasco nesse jogo, né? Também as mudanças que fez o Ricardo Sapinto não foram tantas assim, entrou somente o Colo Gil, né? O Leonardo Gil de titular. Agora pode ser que tenhamos uma nova era no Vasco, a do Ricardo Sapinto aí, e que o Vasco volte ao caminho das vitórias. O próximo compromisso do Vasco é no domingo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, que o Vasco está na zona do rebaixamento, precisa vencer de qualquer maneira, o lanterna da competição. O jogo é fora de casa, mas o Vasco é favorito, na minha opinião, e tem que vencer o Goiás, assim como venceu também na Copa do Brasil. Deixa aí o like, se inscreve no canal para fortalecer e tamo junto. Saudações vascaínas a todos.